Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e a gente vai continuar a trabalhar a histologia. Já vimos uma parte, né, que foi a parte do tecido epitelial, e agora vamos ver três outras partes. Vamos ver os tecidos conjuntivos, os tecidos musculares e o tecido nervoso. Vamos ver os tecidos conjuntivos, quais são suas características gerais. Então, o tecido conjuntivo tem essas três características. São tecidos vasculares, ou seja, o vaso sanguíneo passa pelo tecido. Há uma certa diversidade celular, é uma outra característica do tecido. E ainda assim tem uma matriz abundante. O que seria essa matriz? É um material que se encontra entre as células. Você veja bem que é um material intercelular. Então as células costumeiramente estão afastadas umas das outras. Você percebe bem que comparando tecido conjuntivo com tecido epitelial, eles são absolutamente inversos em termos de propriedades gerais, né? O conjuntivo é vascular, o epitélio é avascular. Esse tecido tem uma diversidade celular razoável, o epitélio tem uma certa homogeneidade. E a matriz é rara, lá no epitélio as células são justapostas e aqui a matriz é abundante. Fiz um panorama, vamos dizer assim, dos tecidos conjuntivos, e são 8 tecidos conjuntivos agrupados então 2 a 2. TCPD, vocês vão ver já já, são os tecidos conjuntivos propriamente ditos, divididos entre o frouxo e o denso, transporte sangue e linfa, tecidos de natureza especial, o adiposo e o hematopoético, e o de sustentação, que são o ósseo e o cartilaginoso. Vamos ver então os TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso. Tecido conjuntivo frouxo é chamado assim porque sua matriz, o que é matriz mesmo? Material intercelular. É metade dele amorfo, né? Que corresponde a uma substância que é chamada assim mesmo, amorfa ou fundamental, é tipo uma gelatina, e a outra metade, no entanto, é fibrosa, substancialmente feita de colágenos e de fibras elásticas. Nesse grupo de tecido, a gente tem uma série de células especiais. Macrófagos são células de fagocitose, fibroblastos e fibrócitos são células produtoras de fibras, especialmente o fibroblasto, e os mastócitos, que são células mediadoras de respostas inflamatórias. A ação dos mastócitos é uma ação muito importante. Você vê que o mastócito é uma célula preparada para quando há uma infecção, um alérgeno, o mastócito libera uma substância chamada histamina, e olha só que lindo que ela faz. Ela pega o vaso normal e dilata o vaso. Lógico que essa dilatação gera um inchaço. No entanto, a gente percebe que essa não é a função, essa na verdade é uma consequência. Mas a importância do processo é a saída de células de defesa para que a infecção, que é o produto inicial de tudo isso, seja debelada. Esse é o papel importante do mastócito, célula do conjuntivo frouxo. Está aí o conjuntivo frouxo representado, entre outras células está aqui o mastócito, está vendo aqui, ó, cheio de pacotinhos, cheio de histamina dentro. Macrófagos são células de defesa. Aqui você vê o vaso sanguíneo, claro, um tecido vascular e muitas fibras. Tecido conjuntivo denso, pessoal, a matriz tem predominância de colágeno. Fibroblastos e fibrócitos são as células, as produtoras de fibras, lembrando que o fibroblasto é a mais ativa. E são dois tipos de tecido conjuntivo denso, o não modelado, que é a derme, né, representado pela derme. As fibras elas têm várias orientações, e o modelado, as fibras são todas bem organizadinhas, formadoras de tendão e ligamento. A diferença entre tendão e ligamento, vocês estão vendo aqui, isso aqui é um tendão, isso aqui é um ligamento, tá? Porque está unindo ossos, enquanto que o tendão faz a ligação entre um osso e um músculo. Portanto, o tendão liga o osso ao músculo e o ligamento liga um osso ao outro. Muitas doenças estão ligadas ao colágeno. O colágeno é uma proteína extremamente fabricada no corpo, na verdade ela é a proteína mais fabricada no corpo. Entre as doenças do colágeno, está aí o colágeno, a estrutura dele, ó, uma proteína, um aspecto de uma tripla hélice. A proteína essa, que é importantíssima, que mantém, depois de descalcificado o osso, a consistência, tá vendo? Ó? Isso aqui, o vinagre, né, ele tem essa propriedade de tirar, né, o calcário, o carbonato de cálcio.
deixando só a parte proteica. Você vê que o osso dá essa inclinada, né? Isso é uma síndrome, síndrome do contorcionista, síndrome essa que o colágeno ele é excessivamente elástico. Aqui uma outra síndrome, uma colagenopatia chamada osteogênese imperfecta, ou síndrome dos ossos de vidro. Os ossos são muito frágeis e a pessoa tende a arquear os ossos, sobretudo da perna, em função do centro de massa, enfim. E aqui uma doença, também uma colagenopatia derivada de dieta ruim, é o escorbuto, um processo onde a vitamina C é privada da pessoa e a síntese de colágeno cai muito, conhecido como doença dos marujos. Então aqui uma síntese das colagenopatias, tá vendo? Ó? Síndrome do contorcionista e ossos de vidro, síndrome genéticas, de origem genética, um colágeno excessivamente elástico, outro fraco, e uma deficiência nutricional de vitamina C que leva ao escorbuto. Tecidos conjuntivos de sustentação 2, cartilaginoso e ósseo. Está aqui o cartilaginoso, está nessa região aqui, com rosa mais clarinho, tá ok? E aqui, ó, né, você vê na periferia, um tecido conjuntivo denso, que vai se responsabilizar pela nutrição do tecido cartilaginoso, uma vez que o tecido cartilaginoso tem uma característica que é fundamental e destoante dos conjuntivos, que é o fato de ser um tecido avascular. A matriz da cartilagem é extensa, ocupa em torno de 95% do tecido e é feita de colágeno e outras proteínas. As células principais são os condroblastos e os condrócitos. O condroblasto é uma célula extremamente ativa na produção da matriz e o condrócito é uma célula menos ativa que assume mais um papel estrutural na cartilagem. Está aqui, gente, ó. Tecido cartilaginoso é um tecido avascular, tá vendo? Ó? Portanto, ele recebe oxigênio e nutrientes de tecidos próximos, como tecido conjuntivo denso, ou então de líquidos que o banham, como é o caso do líquido sinovial. Tem essa função de nutrição e de oxigenação do tecido. O tecido ósseo tem uma matriz, sobretudo, constituída de sais de cálcio, mas tem colágeno e outras proteínas. Tem 3 tipos de células. Osteoblastos, extremamente produtoras da matriz, osteócitos, células mais estruturais, e os osteoclastos, que são células que vão destruir a matriz. Vocês vão entender por quê. Então, as 3 aí, ó. Aqui em detalhe, em primeiro plano, o osteoclasto. Né? O osteoclasto é uma célula que destrói a matriz óssea, porque o osso tem uma função ou outra, além de ser uma sustentação geral para o corpo, mas também é um centro de concentração de cálcio, que tem inúmeras importâncias para o corpo, como participante da contração muscular, participante da neurotransmissão, da coagulação sanguínea, entre outras. Está aqui o osteoclasto e aqui o osteoblasto. São células com certo antagonismo fisiológico, né? O osteoblasto faz a matriz e o osteoclasto destrói a matriz, meus amigos. E para terminar, os conjuntivos... Ah, não, para terminar não, tem 2 grupinhos. Propriedades especiais, tecido hematopoético fica dentro dos ossos, produzindo sangue. Tá? Esse tecido, eventualmente, ele é transplantado à medula óssea. Você voltar para cá, você vai ver que as células da medula óssea são precursoras das hemácias, dos glóbulos brancos e das plaquetas. Portanto, o tecido hematopoético tem essa função, que é a de produção de células sanguíneas. A gente costuma chamar o tecido hematopoético de medula óssea porque fica no meio dos ossos. Nós temos 2 medulas ósseas, a vermelha e a amarela. A diferença essencial entre elas é que a vermelha é ativa, ou seja, está fazendo célula sanguínea, e a amarela, infelizmente, é inativa. Outro tecido de propriedade especial, o adiposo, formado por células que estocam gordura. A quantidade de gordura que existe, né, dentro das células adiposas, obviamente, se o depósito de gordura for alto no indivíduo. A gordura é isso aí, é o triglicerídeo, 3 ácidos graxos, são cadeias carbônicas longas, unidas por um glicerol, que é um álcool pequeno de 3 carbonos. A triglicerídeo, por favor, não é a mesma coisa que colesterol. HDL e LDL representam outra coisa, são proteínas, na verdade, que fazem o transporte do colesterol no corpo. Você vê que o HDL está aqui representado bonitinho, como sendo, né, um membro da limpeza, porque o HDL tem isso, né? Ele tem esse apelidinho, vamos colocar assim, que ele é considerado a vassourinha do colesterol no corpo humano. E o LDL não. Quando ele se liga ao colesterol, ele tende a ficar na corrente sanguínea. Isso pode ocasionar uma série de problemas.
E agora sim, o último grupo de tecidos conjuntivos, o sangue, importantíssimo, formado por 3 tipos de elementos figurados ou elementos celulares. As hemácias, e por favor, não tem núcleo, são os elementos mais abundantes do sangue, celulares, né? E transportam gases, oxigênio e gás carbônico. Leucócitos, chamados glóbulos brancos, são, no entanto, nucleados e são células de defesa. E as plaquetas, que também não têm núcleo, são fundamentais para o processo de coagulação. Isso aqui vocês estão vendo 3 situações diferentes de hematócrito, que é meramente a proporção entre as células sanguíneas e a parte do plasma, que é o plasma. O plasma é a matriz do sangue. Lembre-se, o sangue é o tecido conjuntivo. Esse exame da letra A é normal, tá? Então espera-se em torno de 45% do volume sanguíneo celular e 55% do volume sanguíneo como sendo do soro. Aqui vocês estão vendo que tem uma baixa quantidade de células, pode ser um caso, por exemplo, de anemia, e aqui uma pouca quantidade de plasma. Pode ser, por exemplo, um quadro de desidratação, ou como acontece, por exemplo, um quadro de dengue, por exemplo, aqui na letra C. As plaquetas fazem esse papel muito importante, viu, pessoal? Eles promovem a coagulação sanguínea, tá vendo? Ó? Essa é a importância das plaquetas. Aqui um exame, se você checar, tá tudo bem, né? Mas aqui os leucócitos estão dentro de uma faixa razoável, os eritrócitos são as moléculas de hemoglobina normal, o hematócrito tá bom, tá vendo? A porcentagem até está em 46, enfim, tá tudo bem, ainda bem, meu amigo. E a linfa é o outro tecido de transporte, cuja matriz é o plasma, tem o mesmo nome que a matriz sanguínea, né? Mas as células são leucócitos essencialmente, e sendo que 99% desses leucócitos do tipo linfócito não tem hemácia, não tem plaqueta. Essa é a linfa, tecido conjuntivo também, pessoal. Próximo tecido muscular, tá aí eles. Olha aí, ó. 3 tipos de tecido muscular. Às vezes, quando você vê no microscópio, ele tem estrias. Às vezes não, às vezes tem. Nós temos 3 tipos de tecido muscular. Vamos para a tabela. Estriado esquelético é o mais comum. São células longas, cheias de núcleo, de contração rápida e controlada pelo SNPS, Sistema Nervoso Periférico Somático, ou seja, voluntário. O estriado cardíaco, a célula tem um aspecto ramificado, normalmente um núcleo, podendo ter 2, é considerada musculatura rápida, mas involuntária, controlada pelo SNPA, Sistema Nervoso Periférico Autônomo. E o liso, também chamado de não estriado, as células são fusiformes, elas afinam na ponta, célula sempre com núcleo, musculatura considerada de velocidade baixa, músculo lento, de controle involuntário pelo sistema nervoso periférico autônomo. Aqui vocês estão vendo uma junção nervosa com uma fibra muscular, tá vendo? Ó? Toda essa parte aqui é neurotransmissor que está sendo derramado para o controle da fibra muscular. Essa junção também é chamada de sinapse. A sinapse, no entanto, aqui é chamada de neuromuscular ou mioneural. Quando essa junção é neuromuscular e o músculo é o estriado esquelético, então temos uma situação onde falamos em placa motora. Placa motora é uma sinapse neuromuscular, especificamente envolvendo o músculo estriado esquelético. Tá ele aqui, músculo estriado esquelético, cheio de características bem próprias. Olha aqui, vários núcleos, tá vendo? Ó? Um retículo endoplasmático liso, muito desenvolvido. Esse retículo está desenvolvido porque reserva o cálcio, que vai ser fundamental na contração muscular, e a miofibrila, que é essa estrutura, que é a estrutura da contração, tá? Ela aqui, ó. Ela que vai contrair efetivamente. Por quê? Porque a miofibrila está cheia de estruturas que se repetem, chamadas sarcômeros, feito de 2 proteínas, uma mais fininha, a molécula de actina, e uma mais grossinha, a molécula de miosina. Você vê aqui que o sarcômero, essa unidade da miofibrila, aqui está relaxada, aqui está contraída, e essa movimentação do sarcômero é que faz o músculo se contrair, como vocês percebem nessa animação muito animada. Então, essas fibras em verde são as moléculas de actina, essa vermelha e laranja são as moléculas de miosina. Você vê que essas linhas aqui, ó, transversais, elas são chamadas linhas Z, e você vê que tem 2 sarcômeros aqui, né? De uma linha Z até a outra, você tem um sarcômero que dilata, que contrai, e assim a musculatura funciona. Esse processo é um processo complexo, envolve moléculas de actina e miosina, e 2 fatores são fundamentais para que esse deslizamento entre os filamentos se dê. Primeiro, o cálcio,
fator importante de associação entre os filamentos. Percebe aqui, ó, que os filamentos não estão associados e aqui estão, graças ao cálcio, que quando se permite essa junção, promove a destruição de uma molécula de ATP, que faz uma inclinação na cabeça da miosina, tá vendo? Ó? Promovendo o deslizamento dos filamentos entre si. Um novo ATP é requerido para que as duas proteínas se soltem uma da outra. O processo é um processo que requer muita energia, e essa energia, sobretudo, é derivada da atividade mitocondrial na chamada respiração aeróbica, onde a glicose e o oxigênio vão ser utilizados para a produção de 36 ATPs por mol de glicose processado. O músculo tem tantas necessidades energéticas que mantém tanto uma reserva de oxigênio nas suas células quanto uma reserva de glicose nas suas células. A glicose é reservada sob forma de glicogênio, uma molécula que é formada de várias glicoses ligadas, e o oxigênio é reservado por proteínas especiais que lembram estruturalmente e funcionalmente a hemoglobina sanguínea, a chamada mioglobina, que, coincidência ou não, também é vermelha como a hemoglobina. Claro que não é coincidência, isso tem a ver com o átomo de ferro que, uma vez oxidado, dá essa coloração. Eventualmente, a geração de ATP pode ser feita sem a presença de oxigênio. Esse processo de geração de ATP é chamado fermentação lática. A fermentação lática é boa por dois motivos: um processo veloz de geração de ATP e que não depende do oxigênio, mas tem dois problemas. Primeiro, o rendimento é baixo, o rendimento é de apenas 2 ATP por segundo, que gera um produto que pode ocasionar fadiga muscular, vamos dizer assim, percebida por dores locais, rigidez e cãibra, porque o ácido lático, que é o produto final desse processo fermentativo, acaba ocasionando a fadiga. Aqui mais um outro recurso energético que o músculo pode apresentar, que é o mecanismo da creatina. A creatina é uma proteína endógena feita pelo próprio corpo, que acumula energia de ATPs que liberam, porventura, o seu fosfato energético, visto que não foi usado, de modo que a creatina se liga a esse fosfato e forma um composto chamado de fosfocreatina. A vantagem desse processo é que o ATP, como vocês estão lendo aqui, é uma molécula muito instável. Então, se você fizer o ATP e não consumir, então de 5 minutos depois ele vai se desfazer, a energia vai ser liberada. Mas a fosfocreatina é mais estável, você pode transferir a energia, guardar essa energia para que dias depois possa ser usado para a geração de ATP de novo, aqui, ó, né, uma certa forma de uma regeneração de ATP, para que então esse ATP possa ser usado para contração muscular. Por fim, meus amigos, vamos conhecer o tecido nervoso, formado sobretudo aí pelos neurônios. Está aqui um neurônio típico, formado por 3 partes, ramificações que estão ligadas com a recepção de estímulos, os dendritos, aqui o corpo celular, onde fica o núcleo, e aqui o normalmente longo e normalmente único prolongamento chamado de axônio. O axônio eventualmente pode ser recoberto por uma estrutura chamada de bainha de mielina, meus amigos. Os neurônios, no entanto, não costumam ser a maior parte das células nervosas. As células nervosas também, o tecido nervoso, inclui uma série de células acessórias chamadas de neuróglias, entre elas as mais importantes, os astrócitos, células de nutrição e de sustentação, micróglias, que são células de defesa, e 2 tipos celulares formadores da bainha de mielina, os oligodendrócitos, que fazem a bainha de mielina no sistema nervoso central, e as células de Schwann, que fazem a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Dá uma olhada no tecido nervoso. Neurônio mesmo, pessoal, é só isso aqui, ó. Isso aqui são micróglias, células de defesa, e aqui oligodendrócitos são células produtoras da bainha de mielina. Isso aqui é o astrócito. O astrócito é uma célula de sustentação e nutrição. Percebe que ele faz essa associação com os vasos sanguíneos para fazer um repasse energético para o neurônio melhor. Oligodendrócito, portanto, essa figura é de sistema nervoso central, porque o oligodendrócito faz bainha de mielina apenas no sistema nervoso central. De novo, sistema nervoso central, oligodendrócito presente. Está aqui a formação da bainha de mielina, agora por células de Schwann, sistema nervoso periférico. O axônio envolvido pela célula de Schwann, formando a bainha de mielina. No final do processo parece um rocambole, tá vendo? Sendo que toda essa massa que vocês estão vendo aqui é a bainha de mielina, que não recobre, viu, pessoal, totalmente o axônio. Você vê que tem partes aqui, ó, onde a bainha de mielina não se forma sobre o axônio. Essa parte que não é formada de bainha de mielina é o nódulo de Ranvier. O nódulo de Ranvier é uma estrutura importante, porque vai estar ligado com a troca iônica que vocês vão ver
depois. E para terminar, algumas doenças da bainha de melino, uma estrutura extremamente importante e que deve ser formada de maneira adequada, senão dá problema. Tá? Uma mielinopatia muito famosa por causa do cinema foi a doença chamada de adrenoleucodistrofia ou doença de Lorenzo. Tá? Adrenoleucodistrofia, tá vendo? Ó? Danos na substância branca de início precoce, bainha de melino destruída, há uma degeneração nervosa progressiva, uma coisa muito ruim. E, no entanto, a mielinopatia mais conhecida é a esclerose múltipla, doença que acomete sobretudo mulheres acima de 40 anos, mas nós temos casos outros, em homens, enfim, em idade um pouco menor. E é uma doença que supostamente é uma doença de caráter autoimune, ou seja, o sistema imunológico está ali para te defender, acaba te atacando. É uma doença de origem genética, preocupante, esclerose múltipla, mielinopatia. Pessoal, isso foi histologia? Então eu fui.